Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a web aula de hoje aqui. Deixa eu já compartilhar aqui a nossa tela. Aí a gente pega e... Então, Valdenia, eu estava olhando aqui, né? Só falta só a aula de hoje, né? A gente já analisou o fórum 1, o fórum 2, né? Na última aula foi a atividade 1, eu estava dando uma olhada aqui, né? Essa aqui, ó, atividade 1 da SAP 2. Não, não, da SAP 1, desculpa. E aí falta só a gente analisar, né, essas duas atividades aqui. Vamos lá na nossa aba. E nossa pastinha, é isso mesmo, ó. Isso mesmo, vamos dar uma analisada aqui nela aqui. Show. Já baixar as duas aqui de cara, né? Vou deixar aqui, ó. Essa aqui já foi analisada, ok? Se você tiver uma dúvida aí, você fala. Eu vou deixar ela ok aqui. Já baixei. Falta só as SAPs. Falta só a SAP aqui que não baixou. Peraí só um pouco, Valdeni. Vou baixar novamente aqui. Estranho, tá travando aqui. Vai só um pouquinho, Valdeni. Eu vou abrir logo a 1 da SAP 2. Aí, detalhe, na hora que você baixar, hum, não, agora tá ok aqui. Deixa eu ver se carregou de novo aqui, ó. Tá estranho. A página caiu aqui. Deu uma quedinha aqui. Essa aqui, ó, a folha da atividade 1, ó. Aí, ó, você fazer um relatório com as causas e as consequências, né, do condutor ter caído ao solo. Eu deixei aqui uma apresentação aqui que vai ser importante aqui na hora de você realizar o relatório. O relatório é igual as instruções que estão sendo colocadas aqui, ó. Aí você deve relatar a necessidade de ir no campo, né, lá na área de serviço, né, e verificar as condições do condutor ao cair no chão, né, no solo. Provavelmente, né, ele tem um motivo aí de ter caído no solo, né? Deixa eu só abrir a pasta aqui da SAP 2. Eu tinha baixado.
Pagar aqui para não tô na SAP 2 aqui, ó. Então, primeiro que essa atividade aqui, né, analisar as consequências, né, do condutor ter caído ao solo. Eu tenho aqui uma análise da segurança do trabalho lá da concessionária antiga, que é a Celg, mas ela é bastante funcional, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a análise relacionada a isso, né? Um condutor que caiu ao solo, né? Vamos lá. Então, Valdeni, relembrando, a gente olhando aqui, ó. Então a gente tem que fazer, né, no relatório, né, ó, qual que é o objetivo, né? Fazer uma análise do que causou e das consequências, né? É a chamada APR, né? Uma análise preliminar de risco, né? É lógico que a análise preliminar de risco, em tese, ela é ideal para quando você vai fazer uma tarefa, né? Você vai executar uma tarefa, né? Só que como você vai analisar, né, as causas e consequências, né, do condutor ele ter caído do chão, né, por ele ter partido, pode ser uma galha de árvore que arrebentou, pode ter sido um veículo, né, um veículo veio, abarrou aqui o poste, e aí um dos condutores, né, aí o condutor não aguentou a pressão, né, a tensão, e ele arrebentou e caiu no solo, né? A causa, né? Agora a consequência. Qual que é a consequência? Energizar o solo. E se ele é igual está mostrando aqui se acontecer igual está mostrando aqui na tela, se for um cabo de média tensão, dentro aqui da zona urbana, geralmente é uma rede de 13,8. Esse condutor aqui, ó, eu vou até fechar essa folha aqui da SAP, a gente já sabe, ó. A atividade que a gente está analisando agora ó, é as consequências, né? Causa e consequência do condutor ter caído, né, ao solo. E o 2 da SAP 2, né, é fazer a manutenção, né? Um POP é chamado de POP, tem concessionária. Esse é o nome mais antigo, né? Procedimento Operacional Padrão. Ou você realizar uma instrução técnica, que nada mais é do que o POP, só que a instrução técnica, além da descrição, ela tem fotos também, beleza? Então vou até fechar aqui que a gente não vai precisar desse mais agora aqui não. Então, ó, esse procedimento passo a passo, né, fazer uma manutenção, ó, você vai identificar se o condutor está energizado ou não, né? Então, né, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu deixei na nossa pastinha. Eu deixei aqui vou só colocar aqui o Valdeniro. Acho que eu deixei no pendrive aqui, esqueci. É, mas rapidão, é só eu conectar aqui. Então, ó,
Achei aqui. Eu vou deixar aqui de fogo morto aqui para gente. Então, você vai identificar, né, para essa atividade, né? Você vai identificar se o condutor está energizado ou não, né? Isolar a área em volta do condutor partido, né, que ele caiu ao solo, né? Sem tocar nesse condutor, porque na melhor das hipóteses, a tensão, se for um condutor de baixa tensão, se for um condutor apenas 220 volts, né? Se for da média tensão, ele dá 7.965 volts. Porém, quando a gente fala de eletrocução, não importa se é 220 volts ou se é 7.000. Ah, professor, pelo amor de Deus, né? 7.000, sei lá, é muitas vezes mais, né, do que o de 220, né? É muito maior. É verdade, né? Se a gente for fazer uma continha rápida aí de padaria aí, ó, se a gente for fazer uma pequena conta aqui, 7.000, né? 7.965 dividido por 220. Peraí, só um pouquinho, esqueci de. Ó, e dá 36 vezes, 36,2 vezes maior o nível de tensão. Mas quando a gente fala em nível de tensão, o que mata, né, por eletrocução qualquer pessoa não é necessariamente o nível de tensão. É óbvio que quanto maior a tensão, maior o raio de risco, né, que esse campo eletromagnético em volta do condutor ele vai alcançar. Isso é óbvio. Só que também, né, a corrente de curto-circuito não importa se é baixa ou se é média tensão. A corrente de curto-circuito, ela vai te matar, independente se é baixa ou média tensão, porque essa corrente de curto-circuito, ela tende ao infinito, por isso que dá um arco elétrico, seja em barramento de baixa tensão, seja no barramento de média tensão. Então, né, não importa se ela é 36 vezes maior, né? Se for um cabo de energia, seja de baixa tensão ou de média tensão, você tem que tomar cuidado do mesmo jeito. Então, você vai isolar esse condutor, né? A área em volta, né, do condutor para você poder fazer essa análise do risco, né? Agora, você vai informar o COD. O que que é o COD? O Centro de Operação e Distribuição da sua região, né? A situação, né? Relatando a emergência do fato, né? Quarto passo, verificar se existe um ponto de seccionamento do circuito, ou seja, é aonde você pode desarmar esse circuito. É lógico. Vamos supor que você seja, né, um eletricista, né, um BA4, né, ou um BA5, um eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista, né? Você tem um conhecimento para se proteger. Porém, você não tem a anuência da empresa, você não é funcionário e muito menos você não está de plantão. Às vezes você tem um conhecimento e está passando na rua. Você vai se ater o quê? A proteger o local, beleza? Mas executar seccionamento, no máximo você vai ligar para alguém, né? Ou pedir para alguém ligar, né? Para vir fazer o procedimento de retencionar o cabo, tá bom? Aí, sem abandonar o local, ó. Abrir todo o circuito, não somente a chave do fio partido, ou seja, pode ser que ele venha do outro lado, né? Eu vou mostrar um desenhozinho aí, vocês vão entender aí. Aí, aguardar as instruções do COD. Isso daqui, ó, de informar o COD, é no caso de você ser, por exemplo, eletricista, né? E provavelmente se você
viu esse acidente, ou porque você foi chamado, né? Aí é lógico, você vai ter a anuência da empresa para informar da situação, né? Ou então você não está de plantão e viu a situação ocorrer, e aí você vai tomar esses procedimentos de segurança. Então, partindo do princípio que você foi chamado e está de plantão lá, né? Aguardar as instruções do COD e, se for solicitado, você vai, né, executar o reparo, né? Aí é óbvio, você vai estar com a ordem de serviço em mãos, né? Então, né, esses são 5 passos, né? A situação é essa: a gente tem uma rede de baixa tensão aqui, ó, ou de média tensão, desculpa, caiu, ó, aí você vem, avisa o COD, né? O cabo energizado aqui é o de média tensão, você vai fazer a sinalização, né, da área aqui e, né, fazer o seccionamento, é óbvio, se você tiver de serviço. Beleza? Agora, para outro tipo de equipe e profissionais, né? Você vai identificar se o condutor está energizado ou não, observando se tem centelhamento, né? Aparecimento de arco elétrico. Às vezes ele vai estar fora lá do isolador, só que não vai estar tendo centelhamento. Porém, ele vai ter o quê? Vai ter energização. Você vai isolar a área em volta do condutor, né? Partido sem trocar o condutor. Por que que você não vai trocar o condutor? Porque você não está de serviço a outro tipo de equipe ou profissionais, né? Você vai informar o COD, né, da situação, relatando a urgência do fato, né? Porque você não está de serviço, você não foi chamado, por um acaso você passou lá e você tem conhecimento. Você ou é um BA4 ou um BA5, ou é um eletricista de distribuição, ou é um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista, né? Então, você vai aguardar o local. Se você tem o conhecimento e sabe o risco, né? Nada mais, né? Eu não digo nem como profissional, mas além de profissional, como cidadão, né? Para não deixar que uma situação dessa ocorra com, né, com qualquer um. Então, você vai aguardar no local a chegada de uma equipe, né, de apoio aí, né, de emergência, ou outra equipe qualificada para atender, né? Quando eu falo qualificada, não é só com conhecimento, mas de posse da ordem de serviço, né? Auxiliar a equipe no afastamento de terceiros. Já que você é um BA4, vamos supor, você é um eletricista de distribuição, ou um BA5, é um eletrotécnico, ou é um engenheiro eletricista, ou seja, vocês três têm o conhecimento, só que você não está de serviço, você não trabalha para aquela concessionária, né? Então, no máximo, você pode o quê, né? Tentar isolar a área da melhor forma possível. Você não vai estar com equipamento, dependendo às vezes, né? Mas você vai ficar o quê? Próximo ali, informando, né, os transeuntes, os BA1, né? Geralmente adulto que passa ali, né? Os BA1 passando ali pela rua. Você vai informar, ó, a coisa é perigosa, cuidado esse cabo aí, né? Aí, né, baixa tensão. Às vezes tem uns que falam, não, isso aí é 220 volts, não vai dar nada, não. Aí você explica, ó, cuidado, ó, não vai aí, não. Não tenta pegar a galha de pau, né? Qualquer coisa para tentar afastar o condutor, né? E já tem muito vídeo aí, provavelmente você já deve ter visto aí alguns acidentes que correm aí pelos WhatsApp da vida, aqueles videozinhos, né? Até pelo YouTube tem. Então, esse isolar a área em volta do condutor sem trocar é porque você é um profissional, né? Ou é um eletricista de distribuição, ou é um eletrotécnico, ou é um engenheiro, e você está passando lá, né? Você tem um conhecimento, mas você não tem os equipamentos. Então, isolar, caso dê para da forma melhor, eu aconselho você ficar ali próximo, né? A uma distância de segurança. E se alguém vier, você orientar para não passar ali, né? Não tocar no cabo, não passar próximo. Hoje em dia é mais fácil, né? Na época que foi elaborados esses documentos aqui,
mal existia celular, né? Então, esse informar o COD, né? Você pode informar via celular aí. Relato, ó, eu sou profissional, né? Eu sou, né, sou um BA4 ou um BA5 e eu vi uma situação de grave risco iminente aqui, pessoal. Então, vem aqui no endereço tal, eu estou aqui afastando as pessoas aqui para não, né, não acontecer um incidente e desse incidente evoluir para um acidente efetivo, né, de terceiros aí, né? Aí você vai aguardar, né, o local, a chegada da equipe, né, de emergência, outra equipe qualificada. E quando eu falo qualificada, é que tem um conhecimento, além de ter o conhecimento para executar a tarefa, né? E tem também o quê? Tem a anuência, ou seja, a OS, a ordem de serviço. Se você ligou, provavelmente, né, a terceirizada que cuida daquela região, ela vai já emitir uma ordem de serviço para você. É, é, para você, você não, né? A equipe que vai lá ajudar, né? Poder fazer os procedimentos de segurança aí, né? No caso, relembrando aqui, ó, aí, relatório de análise de causas e consequências, né, do condutor ter caído ao solo, né? Então, o que causou isso, né? Foi uma galha de árvore, né? Que ali arrebentou e aí passou no cabo, né? Caiu em cima do cabo, ele arrebentou, né? Foi, sei lá, como é que eu posso dizer? Foi um carro que bateu, né? Lá no poste e aí arrebentou o cabo, né? Você vai o quê? Analisar, né? Com a introdução, juntamente essas informações aqui é para te ajudar a elaborar, né? Qual o objetivo? Ó, um relatório analisando o que causou um acidente. Esse aqui é só uma ideia de um acidente aqui. Vocês podem até usar essa apresentação que eu estou mostrando aqui como possível causa. E eu vou mostrar uma possível causa, o próximo aqui, que é o quê? Um carro que bateu em um poste, né, foi na rodovia ali, mas é um poste, geralmente essa de energia aí é para a rede de distribuição urbana, né? Aí o objetivo, né? O objetivo é o quê? É fazer uma análise e das causas e consequências, o porquê que esse condutor caiu no solo aí, né? Você vai falar os fundamentos técnicos, né? Utilizou provavelmente a NR10, ela está em suma, porque ela é um procedimento de segurança, a NR10, a NBR 5410, né? Se for um circuito de baixa tensão, a NBR 14039, se for um circuito de média tensão, né? Que ali caiu o condutor ao solo. Então, existem esses parâmetros, né? Não só das NBRs, mas da concessionária local, né? Por exemplo, a última que eu tenho informação aqui, apesar da gente estar na Equatorial, né, atualmente, o que pode ter acontecido, né? Por exemplo, a NTC 04, que ela é análoga à NBR 5410, né? Ah, eu usei além do embasamento da NBR 5410, usei o embasamento da NTC, né? Norma técnica antiga, ainda tem esse número ainda, né? Apesar de ser equatorial. A norma técnica CELG, né? Número 4. Ah, usei a NTC 05, né? No caso, uma subestação, né, de um cliente aí uma galha de árvore caiu em cima do ramal aéreo e aí danificou o cabo, né? Usei a NTC 05 embasada na NBR 14039, né? E daí, né, você pode dizer quais NBRs que embasaram, né, a sua análise aí, né, os fundamentos técnicos aí, é a conclusão, né, do que aconteceu, e foram tomadas as medidas, né, de segurança padrão em conformidade com a NR10, né, que é serviços com instalação. Quando eu falo serviço,
um serviço aí de suporte, né, a uma queda de um condutor ao solo é um tipo de serviço, porque você está dando o quê? Além de uma consultoria, né, você está mostrando que procedimento de segurança deve ser feito, né? Quais os passos, igual esses 5 passos que eu mostrei aqui, para você, né, evitar, né, um acidente ou mostrar, né, o que que culminou naquele acidente ali, em tese ali que você está analisando, né? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui de acidente aqui que pode dar uma ideia para você elaborar o seu relatório aí, a sua atividade um da SAP 2. Essa aqui é da SAP 2, beleza? Então, ó, é acidente com terceiros, né? Então, ó, o carro foi abarroamento no poste. É um acidente de trânsito, beleza. Imagina a situação. Alguém dirigindo, né, um carro na estrada, sol, né, perto das 8 horas. De repente, alguma coisa desconhecida acontece. O motorista perde o controle, sobra em uma curva, né? Ixi, o trem tá rápido aqui. Sobra em uma curva e bate num poste de energia, né? Então, olha, ó o carro, olha. Nos perguntamos, teria sido o cochilo? Será que tinha bebido? Né? Volta aqui. O trem tá muito rápido aqui, não para. Eu vou parar aqui o. É porque tava ligado aqui o cinemático aqui. Então, será que tinha bebido? O que teria levado a essa imprudência aí, né? Então, você vai analisar, né? E, consequentemente, nessa batida, levou o quê? O condutor, né, cair ao solo, o condutor bater no poste aqui, ó. Ele abarroou. O poste, ele não caiu literalmente, mas ele ficou, né? Ele ficou adernado aqui, né? Então, ó, a análise aqui do acidente, né? Mostra que o carro ele se incendiou, né? Olha, literalmente, quase que ele arrancou o poste aqui do. Agora, ó, se a gente analisar aqui, ó, com o impacto. Eita, deixa eu pausar aqui porque tá difícil. Nossa apresentação tá indo rápido demais. Com o impacto, ó, o cabo ele encostou aqui, ó, no poste, né, de concreto armado. Então, o cabo energizado aqui, oh, mas tá difícil. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir aqui, peraí, rapidão. Essa apresentação, ela tá correndo rápido demais. Vou mostrar assim que tá melhor. Ele tá correndo aqui, aí fica difícil a gente. Né? E com o impacto, ó, um dos cabos de 13,8 caiu do isolador, né? Então, o cabo ele fica aqui em cima, né, do isolador. Ele é o isolador, ó, é a única fronteira entre o cabo e a cruzeta aqui. Ela pode ser de madeira, ela pode ser de concreto armado. Nesse caso aqui, ela tá parecendo ser uma de madeira, pode ser polimérica. O problema é que a polimérica aqui, ó, pessoal, deixa eu pegar aqui minha caneta aqui. A polimérica, ela tem. Deixa eu só ativar aqui a caneta aqui, que a caneta tá de brincadeira comigo. Só reativar aqui a caneta. Então, ó, a gente tem. E o cabo, ele fica ancorado aqui através. Deixa eu mudar a cor aqui que fica melhor aqui. Ele fica aqui, ó, ancorado aqui, ó. E passa por esse isolador aqui, ó. Aí geralmente, né? Aí ele fica sustentado e ancorado aqui
essa amarração, esse pré-formado que chama, é para evitar do cabo ele escorregar e bater aqui. E essa cruzeta aqui, ó, se ela for de polimérica, né? E você pensar, polimérica é plástico, né? De boa. Tem que ter cuidado que a polimérica, ela tem na sua, se a gente for enxergar ela de lado aqui, assim, ó, essa parte aqui, ó, de madeira aqui, ela tem uma ferragem interna nela aqui, ó, semelhante à ferragem de uma cruzeta, se fosse uma cruzeta de concreto armado, né? Só que ela é um plástico, é um plástico duro, um termoplástico, e daí ela para ela ter mais resistência à tensão, né, ou seja, a esforços mecânicos, ela tem internamente uma amarração metálica, né? Então, né, ela pode até induzir, né, se o condutor estiver aqui em cima, pode até induzir tensão dentro da ferragem dela. O ruim é que por dentro dela aqui, ó, tem uma furação e o isolador de pino, ele passa, o parafuso dele passa aqui por dentro aqui, né? Aí então o que que aconteceu? Bateu, né? O carro bateu aí no poste, o poste adernou, né? Ele moveu a rede aqui, ó. O pré-formado que estava nessa fase aqui, ó, ele cedeu, né? Então o cabo energizado, né? Aqui em média, igual eu falei, tem 7.900. Esse aqui tá com cara de ser uma 13.8, né? Ela Cada fase dessas, né, fase A, fase B ou fase C, né, tem 7.965 volts aqui, ó. Cada uma dessas fases aqui na 13.8. Esse número 13.8 é porque é a tensão de linha que eles chamam. O que que é a tensão de linha? É a tensão entre a fase A e B, né? Se a gente pegar esse 7.965 aqui, ó, 7.965 vezes raiz de 3, olha, dá 13.795. Então, eles arredondam para a chamada 13.8, né? Ao passo que se eu pegar esse 13.000, né? Vamos pegar esse valor aqui, ó, 13.795, né? Vamos arredondar ele para 13.800, mais conhecido como 13.8 kV, né? Multiplicado por raiz quadrada de 3, a gente vai ter o quê? 23.900, né? Então, cada fase tem 7.965. Entre a fase A e B, a gente tem, né, os 13.800 volts. E as três fases, se eu for pegar as três fases aqui, ó, A, B e C, e curto-circuitar as três, a gente vai ter, igual a gente viu aqui, ó, só um minutinho aqui, pessoal. Eu só. Eu vou até abrir a outra. Vou abrir outra apresentação aqui, já deixá-las abertas. Uma aqui de emenda de cabo e outra de você recolocar o condutor, que vai casar muito bem com a próxima, né, atividade aí que eu vou analisar ela ainda hoje para vocês terem subsídio para terminar todas as tarefas. Praticamente o Fórum 1 e Fórum 2 vocês já entregaram aí. Ok. Então, ó, olha, vai ter 23.000, igual a gente calculou aqui, ó, pegou a tensão bifásica. Se a gente pega a tensão monofásica e multiplica por raiz de 3, vai dar a tensão bifásica entre duas fases. Aí a gente pega a tensão bifásica, multiplica por raiz de 3, vai encontrar
a diferença de potencial que vai dar entre as três fases da média tensão. Aí, ó, 23.902 volt. Vou até pôr aqui, ó, trifase, né? Ah, entendi, professor. Então, deixa eu só registrar aqui, pessoal, antes que eu esqueça. Deixa eu só ver se deu certo aqui. Peraí, só um pouquinho, Valdeni. Que aí eu já comecei logo com a aula mais cedo aqui, né? Como eu já tenho uma. Logo que eu finalizo essa daqui, já tem outra, né? Então, para agilizar, ainda mais que essa é a última aula dessa disciplina para vocês, né? Aí vai ficar melhor aqui. Eu só salvar aqui, salvar o registro. É rapidão. Hoje é 9, né? Um pouquinho na área de trabalho que vai ficar mais fácil aqui. Então, né, voltando aqui, Valdeni, aí essas três, né? Aí imagina, ó o nível de tensão. E imagina com esse nível de tensão a corrente de curto-circuito. É igual eu falei, a corrente de curto-circuito sempre ela vai tender ao infinito, né? Beleza? Então, ó, aí, ó, a cabeça do poste ficou destruída, né? Com o abarroamento, né? Chacoalhou ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem ferragem aqui exposta, ó. Aí tem ferragem aqui, ó. Por exemplo, se um poste desse, vamos supor que eu estou transportando ele no caminhão, né? Num caminhão toco aí. Aí, por algum motivo, eu esbarro ele no local e ele perde só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço de concreto aqui, ó. Ele já não serve mais para ser um poste da rede de distribuição. No máximo, ele vai servir para ser um contraposte. Você sabe o que é um contraposte aí, Valdeni? O contraposte é um poste de ancoragem, dependendo aí do tipo de rede que eu estou construindo, né? Vamos supor, eu tenho a vista aérea aqui, ó, eu tenho o poste 1, poste 2, poste 3 e assim por diante. Aí esse circuito, vamos supor que é um circuito muito grande, e aí eu tô chutando aqui, viu? Valores aleatórios aqui, ó. Eu tenho 16 postes nessa rede aqui, né? Então, quanto maior o número, a quantidade de infraestrutura, de postes que eu tenho nesse circuito de distribuição, maior vai ser o tracionamento, maior vai ser o carregamento entre os cabos. Porque entre um poste e outro, por exemplo, ó, tem um poste aqui implantado, tem o poste 2 aqui, ó. Na hora que o pessoal, aí eu tenho aqui as cruzetas, né? Cruzeta de madeira. Vamos fazer de conta que esse aqui é uma N1, esse outro também é uma N1 aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Tem um isolador de pino aqui. Daí, quando eu traciono esses cabos, quando eu faço o tracionamento aqui entre um isolador, né? Entre um isolador e outro aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado. Tem um isolador aqui, ó. Aí tem o outro aqui. Eu não posso esticar eles como se eu tivesse. Aí eu vou ter a amarração aqui, ó. Essa espécie desse aramezinho aqui, ó. Que ele vai ancorar.
o cabo de alumínio com alma de aço com o isolador de pino. Esse aqui é um isolador. E esse daqui é um isolador chamado isolador tipo pilar. Existe uns isoladores de pino que ele é assim, ó. Ele é de cerâmica aqui, ó. Daí, essa parte aqui, esse pescoço dele, ó, ele vai ficar desprotegido aqui, ó. Essa parte metálica, aí vem o parafuso, passa todo aqui, ó. E aí fica uma parte metálica. Esse aqui, o tipo pilar, ele tem essa vantagem, porque ele é totalmente, e ele é de polimérico, ele é de polímero aqui. Então, se por exemplo o cabo escorrega aqui, ele não bate nesse metal aqui, né? Já esse outro aqui, não, ele pega nesse metal aqui. Aí vamos supor que ele está aqui, ó, próximo dessa. Isso aqui é uma mão francesa plana aqui, ó. Aí se estiver próximo dessa mão francesa plana aqui, ó, ele entra em curto-circuito com a mão francesa, que por sua vez ela vai estar ligada diretamente, ó. Isso é um poste duplo T, esse poste quadradinho, né? Por isso que eu coloquei coloquei as fiadas de poste aqui, né? Ele é quadradinho, aí ele já vem, ó, com essa furação padrão aqui, ó. Tá vendo esses furos aqui, ó? Nas faces. Aí geralmente na face oposta ele fica assim, ó. Ele fica na metade aqui. Aí, se não me falha a memória, é uns 10 centímetros aqui, mais ou menos, ó, 10 centímetros desse lado. Aí na metade dessa distância aqui, ó, dependendo se você for instalar é, a cruzeta aqui, por exemplo, desse lado aqui, ó, você pode pôr ela vindo aqui, ó, direto e instalando o parafuso aqui. Então ele já é padrão, não precisa de uma cinta. Então a descarga ela vai descer aqui diretamente, né, no concreto que ele tem o que? Uma armação metálica e vai dar provavelmente, né, vai dar uma corrente de curto-circuito. Daí, às vezes, né, essa corrente de curto-circuito ela vai acionar a proteção, porém, pode ser que ela não acione, né? Pode ser que o poste fica energizado, né? Não tem centelhamento, mas ele vai estar o quê? Com potencial elétrico, ou os 13.000, ou 7.965, por aí vai, né? Aí, ó, fazendo o cabo energizado, tocar na serragem do poste, né? Ó, aqui já está evidente que é a ferragem do poste, né? Aí, observe que o impacto destruiu a base do poste também, né? Provavelmente tem aqui ferragem exposta. Aí junta essa ferragem exposta que está aqui, com a ferragem aqui exposta e o cabo energizado tocando, e se a chave fusível que protege essa rede não desarmou, o carro fica aqui energizado, né? Aí, ó. Se você, né, saca de eletricidade, ó, tem 13,8 tocando um ferro no ponta do poste. Carcaça do carro em contato com os ferros. O motorista tenta sair do carro e põe os pés no chão, né? Agora, o que que aconteceu? Infelizmente, ele foi eletrocutado aqui, né? Foi eletrocutado, né? Aí, com a eletrocução, como ela é muito alta aí, né? O cidadão aqui, né? As roupas dele se incendiaram também. Aí incendeia, né? Ele começa a pegar fogo, ele foi eletrocutado, aí ele vai dar uma parada cardíaca ali e morre. As roupas dele, como não é uma roupa preparada, ela também se incendeia. A roupa se incendiando vai incendiar o quê? O estofamento do carro. Incendiando o estofamento do carro, o carro pega fogo, né? Ah, dava para ele ter fugido? Talvez, né? Se ele tivesse ficado dentro do carro, né? E vamos supor que esse incêndio ele ocorreu porque ele pegou fogo, não porque o combustível, né, ficou vazou, extravasou aqui, né? Que pode ser que a descarga elétrica pegou, né, aqui no combustível aí do veículo, né, e ateou fogo nele. Mas também pode ser que o fogo originou na eletrocução, né, do acidentado aqui, ó. Ó, o cidadão, né, literalmente, ó, queimou, pegou fogo.
Se ele tivesse ficado dentro, e vamos supor que o carro não queimou, né? E aí, se ele tivesse conhecimento, né? E ele, dentro do carro, ele vai funcionar como uma gaiola de Faraday. Se ele sair de dentro do carro, o efeito da gaiola de Faraday, infelizmente, não vai poder protegê-lo aí. Então, olha, aconteceu, né, o acidente, né? E infelizmente ele foi carbonizado, né? Aí, ó, o que que os peritos acharam aí, ó? Isso, né, infelizmente foi né? Queria eu que tivesse sido encenado aqui, mas foi real, né? Aí mesmo que o motorista não tivesse colocado os pés no chão, os pneus, né, não poderiam suportar alta tensão, vindo a conduzir corrente, né, depois. Era uma questão de tempo, né? As altas temperaturas provocadas pela passagem da corrente através da massa metálica foi a possível causa do incêndio também. E pode ser que ele foi eletrocutado, aí ele começa a pegar fogo, as roupas dele começam a pegar fogo e também começa a pegar fogo no estofado do carro. Aí, geralmente, pelo menos os peritos, o bombeiro, eles conseguem achar a origem do fogo, é o lugar que está mais empretecido, vamos dizer assim, não, o lugar que está mais escuro é aonde se originou a chama, né? Se o lugar que tiver mais escuro foi no cadáver, aqui próximo do cadáver, foi ele que iniciou. Se tiver mais escuro lá na frente do automóvel, provavelmente, né, segundo, né, os dados que o bombeiro civil me passou, né, provavelmente foi o carro que se incendiou. Isso aqui é uma análise dos peritos lá, né? Beleza. Agora, se a gente for no. Agora, atividade 2. Atividade. Vocês tomam cuidado, ó, na hora que vocês baixar aqui, ó, tá aqui, ó. A SAP 2, ó, tá a folha de atividade 1 e folha de atividade 2. Tá aqui no SAP 2, né? Agora, vem aqui no SAP 1 que a gente analisou na última tarefa aqui, ó. Tá escrito, a folha de resposta atividade 1, tá vendo? Ó, 01, né? Cuidado, que aí você, se você salvar no mesmo lugar, pode sobrescrever. Essa aqui, ó, é da atividade 1, essa que eu coloquei ok, eu coloquei de propósito ok. Por quê? Porque ela é da SAP 1. Essa que a gente analisou agora foi da SAP 2. Atividade 1 da SAP 2. Agora eu vou abrir a atividade 2 da SAP 2. É só um pouquinho, gente. Agora aqui, ó, a atividade, ó, caiu o condutor no solo, igual a gente viu aí, né? Agora, ó, você vai fazer um checklist para verificar se o condutor foi recolocado na rede de distribuição, né? Não tem aquele passeio virtual. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Lá em biblioteca, lá, ó, tem um passeio virtual, né? Você pode usar ele como base, né? Aí vocês vão responder o relatório aqui, ó, fazer um checklist, né? Assinalar se tem sinalização de emergência, né? Se tem extintor de incêndio dessa subestação aqui, ó, do passeio virtual. Vocês vão fazer assinalar aqui. Aí agora o relatório vai ser o quê? Para verificar se as conexões necessárias para a recolocação do condutor que caiu ao solo foram atingidas aí, né? Então, eu já deixei aberto aqui, ó. Esse daqui é um procedimento de emenda de cabo aí, ó. Então, esse aqui é o material para, né, emendar e retencionar A gente tem o guincho portátil, tem os esticadores americanos aqui, né? Tem o material para a gente fazer a crimpagem do condutor. Tem uma crimpagem que necessariamente não precisa de ferramenta. Você só pega o fio do meio, né? Que o condutor alumínio com alma de aço normal, ele tem 6 fios, não, 7, desculpa. 7 fios. Aí 6 fica do lado externo
E o sétimo fica do lado interno aqui, ó. Seria esse vermelhinho aqui. Aí, geralmente, às vezes ele é de aço, às vezes ele também é de alumínio, né? Ou ele tem 7 fios de alumínio, ou então ele tem 6 fios de alumínio e um de aço. Aí os dois vão ficar juntos, e os outros 6, um do condutor de uma parte, da outra, vocês vão fazer um enrolamento aí, provavelmente, né? O professor vai fazer essa atividade com vocês lá no presencial, né? Ou já fez, né? Aqui, ó, o condutor caiu no solo, né? Aí o que que o pessoal vai fazer? Vai emendar o cabo. Pode tracionar outro? Pode. Só que assim, emendar, né? Seja nesse método improvisado, vamos dizer assim, né? Uma charrua, ou nesse método aqui, né? Que eu chamo ele de gourmet, né? Olha, você vai pegar o condutor aqui, ó, vai isolar ele aqui, ó, nessa parte aqui, ó, para você fazer o corte aqui, ó. Aí você vem, ó, com a ceguetinha, corta de um lado, né? Deixa ele estabilizado aqui. Esse aqui é um coxim metálico. Ele é um cano, vamos dizer assim, esse seria um cano. Então você vai juntar as duas partes aqui, o coxim no meio, e você vai vir com a ferramenta de crimpagem e travar ele, né, para o condutor, na hora que tracionar, ele não arrebentar de novo, né, ele ficar junto. Aqui, ó, ele fez a marcação aqui, ó. Aí ele vem com essa escova de aço aqui, ó, para dar uma limpada, tirar as escoras, né? Depois que ele faz a limpeza da parte que vai ser introduzida aqui, ó, primeiro você marca, né, metade de um condutor de um lado, a metade do coxinho, ó, até esse furo aqui, ó, do outro, né? Você faz a limpeza de cada ponta, coloca os dois aqui junto, ó, e vem com a ferramenta de crimpagem aqui, que ela basicamente ela vai amassar aqui, ó. Ela vai amassar aqui o coxim metálico, né? Aí tá vendo? Ó, você vai aplicando aqui, ó, de um lado, você já travou ele. Agora você vai fazer o quê? A mesma coisa do outro lado, ó, o mesmo procedimento. Marca aqui, ó. Aí geralmente eles colocam a fita isolante aqui, que é para os 7 fios que eu falei, né? Eles não abrem igual um guarda-chuva. Aí, ó, fez a marcação aqui, é o corte, ó. Aí dependendo, eles retiram até um aqui, ó. Um dos fios aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vai puxando aqui, ele abre um deles aqui, ó. Faz a limpeza, daí vem, ó, e coloca no coxim metálico aqui, ó. Aí daí o que que faz de novo, ó? Vem aqui, geralmente o pessoal utiliza um guindalto. Antigamente, né, o pessoal, dependendo aí, né, colocava a escada lá no meio, no vão, né, e aí outros seguravam, ou então ele ficava aqui, encostado aqui da outra rede aqui, ó, e vem puxando o cabo. Ó o esticador americano aqui. Aí vem, ó, e faz o tracionamento, ó. Isso aqui essas fotos aqui são antigas, eu não sei se eu já mostrei para vocês, né? Isso aqui são os créditos aqui da Companhia Paulista de Força e Luz, né? E ele é tão antigo, ó, que esse talabarte de posição aqui, ele nem mais é utilizado, ó. Hoje em dia a gente utiliza o cinto paraquedista, né? Que é o cinto paraquedista, tem o suspensório, tem uma parte que fica aqui na coxa aqui, né? Ou a parte do suspensório, aí tem essa parte abdominal, né? E esse daqui ele é de couro, né? Hoje em dia a gente utiliza fita sintética aí, né? Como se fosse aquela fita, não tem a fita de mala, de mochila, né? Aquelas fitas de tracionamento, é mais ou menos do mesmo material ali, né? E o uniforme, né, ele tem um tratamento anti-chama, porém, ó, os antigos aqui utilizava com manga curta, né? Hoje em dia as japonas aí elas têm que ser de manga longa, né? Porque senão não adianta, né? O, o antebraço aqui, né? Porque o braço é só essa parte aqui entre o cotovelo, né? O cotovelo e o ombro aqui, né? E aqui é o antebraço. Então o antebraço ele ficava desprotegido, né? Aí, ó, fez a aplicação, crimpou do outro lado, ó.
Aqui ele está mostrando, ó, lá no ar, né? Fazendo a mesma coisa que ele fez no solo, ó, para mostrar como faz essa junção aqui, ó, no meio do vão. Ele traciona de um lado aqui, ó, traciona do outro, ó, coloca um esticador americano em um dos lados do cabo, outro esticador americano, e utiliza o guincho portátil aqui, ó, a base do guincho portátil de um lado e o gancho olhal do outro aqui, e faz o tracionamento, né? Deixa estabilizado e aí faz a emenda aqui no meio, ó. Ele lá né, no ar ali fazendo o. Hoje em dia o pessoal utiliza o guindalto, né? Aí do sexto acoplado do guindalto ele faz isso. Ele pode fazer isso hoje em dia. Beleza, pessoal? Olha aí, ó, o cabo emendado, né? Então, essa última tarefa, ó, você faz o checklist, né, dos itens de segurança lá da subestação, né? E daí, ó, do mesmo jeito, ó, um relatório verificando as conexões elétricas, né, que foram necessárias para recolocar o condutor. Aí você vai falar se foi da baixa tensão, se foi da média tensão, daí fica livre. É do mesmo jeito, ó. A introdução, né, qual que foi o objetivo, né, verificar, né, o procedimento operacional padrão, a instrução técnica para a colocação do cabo, beleza? Então é isso, pessoal. Quase que eu extrapolei o horário aqui. Então é isso, aguardo o envio aí, né, a finalização do envio das atividades, né? E aí até a próxima semana, na nossa próxima UCI, vai ser provavelmente manutenção, né, industrial e predial, tá bom? Fechar aqui. Para a gravação antes, né?